Queridos, bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, bom dia. Meu desejo nessa manhã é que Deus lhe conceda a paz, amém? Aos que trouxeram uma Bíblia, livro de Marcos, capítulo de número 7, o verso que nós pegaremos será o verso de número 32 até o verso de número 35. Marcos, capítulo de número 7, verso de número 32 até o verso de número 35. Enquanto você localiza a referência, eu quero externar a Deus a minha felicidade, a minha gratidão em poder estar aqui com vocês. Cheguei um pouco atrasado porque estou tomando alguns remédios, e esses remédios têm uns efeitos colaterais um pouco pesados, e eu tenho passado um pouco mal nesses últimos dias, né? Então, mas é efeito do remédio, a gente passa mal para ficar bem, né? Eu acho, não sei, talvez, quem sabe, vamos ver com o tempo. Mas aí eu cheguei um pouco atrasado por isso, mas já pude sentir a presença de Deus. Estou muito feliz em poder conhecer vocês, muito feliz em poder congregar com os irmãos e adorar a Deus juntos, amém? Missionar a glória, Deus abençoe, tá bom? De uma forma poderosa, né não? Então me perdoa. Maria da glória. Hosana, Hosana nas alturas. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe de uma forma poderosa. Conheci ela através da irmã dela e tem sido canal de bênção na minha vida e no meu ministério. Deus abençoe. Queridos, quantos localizaram o texto, digam glória a Deus. O texto diz assim: e trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. Lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele, e tirando-o de entre a multidão, pôs-se-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspiu, e tocou-lhe a língua, e erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos, e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava perfeitamente. Você diz glória a Deus. Aos que têm os seus assentos e ficaram de pé, por favor, o tome. Queridos, texto que nós pegamos por base nessa manhã narra-nos uma das histórias e dos episódios da vida de Jesus. O texto diz que Jesus está passando por uma cidade marítima e indo até Decápolis. Decápolis, que é a junção das 10 cidades de Israel. Jesus está chegando sobre essa central, e quando ele chega sobre essa central, sobre esse centro, ele começa a propagar o seu reino, e uma grande multidão está aglomerada ouvindo a sua palavra. Essa multidão, ela está dividida. Alguns estão ali procurando erros, outros estão ali para poder ouvir a palavra, outros estão ali para poder ver se é real aquilo que um dia eles ouviram. O que me interessa é que eles estão, cada um com seu objetivo, mas todos eles com o mesmo propósito: ver e estar mais perto de Jesus, o Cristo. E Jesus, ele está passando, e a multidão está aglomerada, e na medida que a multidão se aglomera, obrigado, viu? Deus abençoe. E na medida que a multidão ela se aglomera, a multidão está querendo um pouco mais de Jesus, querendo um pouco mais do eterno, e Jesus está passando. Flávio Josefo, no seu livro A História dos Hebreus, ele escreve dizendo que cerca de 30.000 pessoas seguiam Cristo. Desde sempre, achei que isso era um exagero de um homem ao ver uma grande multidão. Mas no livro de Marcos, capítulo 3, verso 8, o texto diz que cerca de 7 províncias, de forma contínua, seguiam o Senhor por onde ele passava. Então imagine comigo, para que nós não ferimos
a exegese do texto, a exegese cultural, imaginemos pelo menos 20 mil pessoas seguindo Cristo. Jesus passando por Decápolis, Jesus passando por um centro comercial, um centro que é a junção de 10 cidades, e na medida que ele passa, um alvoroço começa. Na medida que ele caminha, um alvoroço é estabelecido, e nesse alvoroço, alguém está gritando, dizendo: Jesus está passando. Nesse alvoroço, alguém está gritando, dizendo: finalmente Jesus chegou na nossa cidade. Nesse alvoroço, alguém está gritando, dizendo: hoje eu vou poder ver aquilo que alguém disse que aconteceu do outro lado. E o que mais me chama a atenção é que o texto diz que enquanto ele está passando por Decápolis, tem um homem que é surdo e também gago. E eu imagino esse moço que tem uma deficiência parado à beira de uma estrada, parado talvez na beira de um ambiente, de uma praça, não sei. Eu sei que ele está parado, e na medida que ele está parado, eu imagino o mundo correndo e dizendo: Jesus está lá. O mundo correndo e dizendo: Jesus está ali. E todo mundo indo atrás de Jesus, e ele parado dizendo: o que está acontecendo? Porque eu não estou entendendo nada. Eu imagino todo mundo olhando e dizendo: olha lá, Jesus, vamos embora atrás do Cristo. E ele parado dizendo: o que é isso? Por que todo mundo está correndo atrás de um homem de vestido, cabelo longo, e que ele está correndo e uma grande multidão está ao redor dele? O que está acontecendo? E talvez alguém, movido por um êxtase muito pesado, bate no ombro desse surdo, sem saber que ele é surdo, porque o problema auditivo não é um problema que nós sabemos que alguém tem ao olhar para essa pessoa. Eu imagino que ele bate no ombro dele e diz: está vendo não? Jesus está andando, vamos embora. Jesus está andando, vamos lá. E esse moço que tem um problema de audição, ele faz assim, ó: é o quê? Porque eu até vejo você andando, mas eu não ouço o que você está falando. Eu até entendo o que você está falando, mas eu não compreendo as palavras que são proferidas por você. E esse rapaz que está movido por êxtase, ele sai correndo e vai atrás do Cristo. E de repente alguém, outra pessoa passa e olha para o moço que está parado, o único que está parado sem entender o que está acontecendo. Ele olha para o moço que está parado e solta um grito: vamos embora. E ele fala: é o quê? Porque eu ouço, eu entendo o que vocês estão falando, mas não consigo compreender as palavras que são proferidas. E eu imagino alguém olhando e dizendo: vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ele parado. E eu imagino que se alguém olhasse para esse moço e perguntasse: você deseja ouvir? Você deseja voltar a ouvir? Você deseja ter essa deficiência sua sanada? E ele responderia: eu desejo ouvir e entender o que está acontecendo. Você vai perceber que o desejo dele ouvir existe, mas ele não compreende quando alguém apresenta a cura para ele. O desejo dele ouvir existe, mas alguém, quando apresenta a cura para ele, não consegue compreender. É por isso que no verso de número 32 o texto inicia dizendo: e eles não falaram. O texto inicia dizendo: e trouxeram. Por que, pregador? Porque aonde as minhas palavras não chegam, o meu testemunho arrasta. Eles pegam pela mão e levam até o Cristo. Eu estou pregando para alguém que está pregando no churrasco da família. Eu estou pregando para alguém que está pregando no aniversário do parente. Eu estou pregando para alguém que faz o almoço em família no domingo, que é amanhã, e você vai pregar para a sua família. E o céu está dizendo: você prega, prega, prega. Eles ouvem você pregando e eles até querem esse Deus que você apresenta. O problema é que quando você apresenta esse Deus, eles te ouvem, mas não entendem nada. Eles te ouvem e eles gritam dentro de si: eu quero poder voltar a ouvir, evangelista. Eu quero poder voltar a estar com esse povo e entender o que está acontecendo. Mas quando eles falam, eu não entendo. Quando eles falam, eu não compreendo. E o céu marcou essa manhã só para dizer para você: para de pregar para quem quer,
e não consegue entender você. Não, eu vou repetir para você poder entender de verdade. O céu está dizendo para você nessa manhã, e você não entendeu errado. Ele está dizendo: para de pregar para quem até deseja, mas não entende o que você está falando. Pregador, você vem na minha igreja em pleno sábado pela manhã só para pregar heresia, mandando eu parar de pregar? Não, eu estou dizendo: para de pregar com palavra e começa a pregar com testemunho. Pregador, me prove esse negócio. Você está ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou ouvindo nessa manhã? Você está ouvindo o que eu estou ouvindo nessa manhã? Porque eu estou ouvindo os passos do apóstolo Paulo chegando até a cidade de Corinto. E na medida que ele está caminhando, eu imagino alguém parando na porta da cidade e começando a dizer: hoje tem debate, é sábado, Paulo está chegando, todo sábado 2 horas tem debate, eu já estou com minha apostila, já estou com as minhas papeladas e hoje nós vamos discutir. Só que Paulo, um pouco mais baixo do que eu, mais ou menos 1,50 m, um pouco mais careca do que eu, um pouco mais ranzinza que eu, ele começa a chegar, e quando ele chega próximo da porta da cidade, alguém solta um grito dizendo: Paulo, cadê os seus papéis para a gente poder debater? Cadê o seu material para a gente poder debater? Paulo olha para eles e responde, lá no livro de Corinto, capítulo 2, ele solta a palavra dizendo: opa, hoje não vai ter debate. Por quê? Porque filosofia por filosofia vocês ficam com a de vocês. Hoje a minha pregação não vai constituir em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu estou pregando para alguém, eu não sei se você acredita em palavra profética, mas se você acreditar, agarra, porque a palavra de Deus dessa manhã hoje é essa: o mesmo espírito que tomou Paulo há mais de 2 milênios atrás está pairando sobre essa casa, está dizendo: eu te pego hoje, eu te pego hoje. E eu não sei se você vai acreditar, mas a palavra continua, e a palavra é essa: se prepara, porque o culto vai acabar, e quando acabar tu vai para casa, e quando chegar na casa, seu esposo está te esperando, seu filho está te esperando, seus parentes estão te esperando, e você vai abrir a maçaneta, colocar o pé direito, o pé esquerdo, não importa, tu vai entrar, e quando você entrar, alguém vai soltar o grito dizendo: opa, esse perfume eu conheço, esse passo eu conheço, essa voz eu também conheço. O que eu não conheço é esse ser de branco que está entrando com você aqui. Isso aqui é só para quem acredita em anjo e profecia, porque para quem acredita, a palavra de Deus é essa: eu vou entrar com você na sua casa hoje, o que estava bagunçado eu vou colocar em ordem, queira Satanás ou não queira. Alguém vai te ligar e vai dizer: me leva para o monte também, me leva para a consagração também, me leva para o vale também, porque a sua palavra eu não entendo, mas a mudança que Deus fez na sua vida eu também desejo. A sua pregação eu não compreendo, mas a mudança que Deus fez na sua vida eu quero. Aleluia, glória. Eles pegam o moço e levam até o Cristo, e quando levam o Cristo, mexe comigo, porque quem está levando o moço que não conhece o Cristo é quem conhece. Quem está levando o moço que não conhece o Cristo é quem conhece Jesus. É por isso que no verso 32 eles trazem o rapaz, e quando chegam com o rapaz, eles já olham e falam: bota a mão, coloca a mão que dá certo, coloca a mão que flui, coloca a mão que acontece. Eu imagino alguém parando, olhando e dizendo: coloca a mão, e ele respondendo: bota a mão. Bota a mão, porque eu estava em Lucas 7, eu vi quando o Senhor botou a mão e o menino ressuscitou. Bota a mão, porque eu estava em Lucas 7 no centurião. Eu sei que com uma palavra o Senhor pode fazer, então bota a mão. Eu sei que o Senhor pode botar a mão e acontecer, porque eu estava em Mateus 9, quando o Senhor disse: perdoados aos seus pecados, para um paralítico. Então bota a mão e acontece. Eu te conheço, ele não conhece, então eu estou apresentando o caminho. Bota a mão porque dá certo, bota a mão porque dá. Só que Jesus, ele não coloca a mão. Jesus, ele pega o rapaz e tira da multidão. Jesus, ele não coloca a mão.
Jesus pega o rapaz e tira da multidão. Quando Jesus o tira da multidão, Jesus está dizendo: eu sei que você me conhece, eu sei que você sabe o que eu posso fazer, eu sei que você já me viu agindo dessa forma, só que a forma que eu agi com fulano, eu não vou agir com esse. A forma que eu agi com ciclano, eu não vou agir com esse. A forma que eu agi, porque não existe fórmula secreta para Deus poder agir. É por isso que você está batendo cabeça, dizendo dessa forma: Deus, eu estou seguindo o que fulano falou e não está dando certo. E eu não consigo entender por que para fulano dá certo e para mim não dá. Eu estou seguindo o que ciclano falou, só que para mim não dá certo. E eu não sei por que para Deltrano deu certo e para mim não está dando. E o céu está dizendo: para mim você é José. Por quê? Porque o cargo de governador não existe, mas é esse caminho exclusivo que eu tenho para você poder chegar. Eu vou repetir, porque alguém precisa sair dessa manhã com Deus dizendo bem assim: eu vou parar de ouvir fulano e vou começar a ouvir Deus. Não, eu vou repetir: eu vou parar de ouvir a fórmula secreta de Beltrano e vou ouvir Deus. Porque para Beltrano Deus agiu dessa forma, mas com você Deus vai agir diferente. Alguém recebe essa palavra? Diz glória. Aí o texto diz que ele vai tirar da multidão. Só que eu sou um pregador que prezo muito pela exegese textual. E você lembra que na minha introdução eu disse que mais de cerca de 20 mil pessoas estavam com Jesus. Lembra? A pergunta que me faço é: se Deus tira um moço da multidão, quanto tempo demora para eu poder andar num raio de 20 mil pessoas até sair da multidão? Só que o texto ele traz um detalhe muito legal, porque o texto diz bem assim: e ele tira da multidão e fica sozinho. Ele ficou sozinho com Cristo. E a palavra sozinho, melhor. Em uma forma analítica, eu não consigo dizer como que esse moço foi tirado da multidão, porque de uma forma analítica não tem como, mas de uma forma filosófica faz sentido. Porque a filosofia explica que solidão não é estar sozinho. Solidão é ausência de conexões. É por isso que eu consigo estar no meio de tudo e de todos e mesmo assim me sentir sozinho. Aleluia. É por isso que eu consigo estar no meio de tudo e de todos e mesmo assim me sentir sozinho. É por isso que o céu deixa ele sozinho. Por quê? Porque às vezes o céu, para trabalhar na gente, ele faz isso. Ele tira todas as conexões que nós temos com as pessoas ao redor. A pergunta que fica é: por quê? Porque eu sou um jovem de 27 anos, embora eu sou careca, mas eu sou um jovem só de 27 anos. E eu posso criar o meu filho de uma forma mimada. Eu posso criar o meu filho de uma forma impulsiva. Eu posso agir de jeito impulsivo. Eu posso conversar de um jeito impulsivo. Mas Deus não age por impulso. Jesus age por propósito. E a pergunta que fica na minha cabeça é: se o Cristo age por propósito, qual é o propósito de Jesus em cortar as conexões? Aí o propósito é revelado em Lucas, capítulo de número 8. Porque em Lucas 8 tem uma moça que ela tem um fluxo de sangue. E essa moça que tem um fluxo de sangue, ela está rompendo a barreira para poder chegar até o Cristo. E ela rompe a barreira sangrando. Ela rompe a barreira sangrando, e de repente ela consegue tocar em Jesus. E quando ela toca no Cristo, o texto diz que Pedrão, o texto diz que Jesus para a sua caminhada, olha para trás e responde: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Aí Pedrão, que é retado um pouco mais para frente, se levanta, olha para Jesus e fala: opa, como assim? Alguém te tocou porque do Senhor saiu virtude? Tu não está percebendo? A multidão te assola e o Senhor pergunta: quem te tocou? A multidão te oprime e o Senhor pergunta: quem te tocou? O que Pedro estava dizendo é: estar do seu lado é lugar de privilégio, e para isso
isso a multidão se bateia, e para isso a multidão se esbofeteia, só para poder estar do seu lado. O Senhor pergunta: quem te tocou? Pregador, aplica para me entender, porque eu não entendi a conexão dos dois textos. Eu te explico agora. Lá no livro de Marcos, capítulo 7, o texto está dizendo que tem um moço, que ele está parado na beira de uma estrada, ele está completamente exilado, e todo mundo está pregando para ele, ele não entende. Só que o mesmo moço que não entende, alguém pega e leva para mais perto de Jesus. É o moço que está no lugar de privilégio agora. É o moço que ontem nem sabia o que estava acontecendo e hoje está no lugar de privilégio. É o moço que ontem não tinha nem título e hoje está no lugar de privilégio. É o moço que ontem ninguém nem conhecia e hoje está no lugar de privilégio. E a multidão está batendo cabeça dizendo: como pode? Ontem estava na beira da pista e hoje no lugar de privilégio. Ontem estava à deriva e hoje no lugar de privilégio. Ontem estava de qualquer forma e hoje com a empresa consolidada. Ontem estava de qualquer forma e hoje com a faculdade quase completa. Ontem estava de qualquer forma e hoje a família está se convertendo. Ontem estava de qualquer forma e hoje está pregando a palavra de Deus. Ontem estava de qualquer forma e hoje está cantando e adorando a Jesus. Só que todo mundo está batendo cabeça e está dizendo: como pode? Ontem estava de qualquer forma e hoje está no lugar de privilégio. Aí Jesus, que não enxerga como a multidão, olha para ele e fala: eu vou te tirar da multidão. Por quê? Porque a multidão está abraçando o seu momento, mas eu conheço a sua história. A multidão está abraçando o seu momento, mas eu conheço a sua história. Pregador, aplica para mim poder entender. Aplico dizendo que a multidão está perplexa, porque ontem estava de qualquer forma e hoje no lugar de privilégio, mas Jesus não está perplexo. Jesus está olhando para ele e está dizendo: está no lugar de privilégio, mas está incompleto, não está? Está no lugar de privilégio, mas está deficiente, não está? Está no lugar de privilégio, mas está te faltando alguma coisa, não está? Então deixa eu cortar toda a sua conexão, deixa eu tirar você de dentro do altar, deixa eu tirar você de meio da multidão, porque aqui eu trabalho em você. Aqui é eu e você, não tem multidão. Aqui é eu e você e não tem glória. Aqui é eu e você e não tem aquilo que a terra pensa que você tem. Aí Deus tira ele para poder começar a trabalhar. E eu estou pregando para homens e para mulheres que há um mês atrás a vida estava mil maravilha. Eu estou pregando para homens e para mulheres que há um mês atrás a vida estava mil maravilha. A sua empresa estava dando gente, os clientes estavam vindo, as agendas estavam abertas, você estava fazendo a obra do Senhor. Eu estou pregando para a gente que há um mês atrás o seu relacionamento era maravilhoso. Eu estou pregando para a gente que há um mês atrás a sua conta bancária estava muito boa. Só que de uns 15 dias para cá tudo foi de cabeça para baixo, não foi? De uns 15 dias para cá tudo foi de cabeça para baixo, não foi? E o seu telefonema só está assim, ó: profeta fulano de tal, ora por mim. Pastor fulano de tal, ora por mim. Ciclano que é profeta de Deus, ora por mim, porque o diabo se levantou. A minha vida está indo de mal a pior, e o céu me trouxe aqui só para dizer para você em pleno sábado pela manhã: não foi o diabo, foi eu. Vou repetir: não foi o diabo, foi eu. Vou repetir: não foi o diabo, foi eu. Por quê? Porque eu vi que você estava crescendo demais, eu vi que você estava aparecendo demais, eu vi que você estava vivendo a mil maravilha demais. E tem um detalhe: quanto mais você crescia, mais você se perdia. Quanto mais você crescia, mais incompleto você ficava. Quanto mais você crescia, menos mostrava a sua deficiência. E a multidão estava olhando e dizendo: está pregando muito, está cantando demais, está na frente da obra. Só que eu que te conheço aonde ninguém te conhece, te vi, e vi que você não está da forma que está. Então eu vou cortar as suas conexões, eu vou cortar as suas alianças. E se vale o glória, prepara, porque Jesus está dizendo: eu prefiro te ver perdendo do que te ver perdido. E é por isso que eu te faço perder carro, te faço perder casa, te faço
faço perder amigo, te faço perder relacionamento, te faço perder agenda, te faço perder empresa, te faço perder sociedade, te faço perder cliente, só para mim não perder você. A nossa luta não é contra a terra, a nossa luta não é contra a terra, a nossa luta é contra todas as hostes malignas e potestades. É por isso que na terra você pode perder, é por isso que na terra você pode se frustrar, é por isso que na terra você pode ir de mal a pior, mas na guerra contra a carne, na guerra contra o espírito e potestade, o céu não aceita te perder, o céu não aceita te perder. Eu estou pregando para alguém, o céu me toma nessa manhã de sábado, só para dizer para você, a sua guerra não é contra carne, a sua guerra não é contra a terra se levantou, mas o levante da terra sou eu dizendo, vem para o meu propósito, vem para o meu propósito, vem para o meu propósito. Eu estou pregando para alguém, o céu está dizendo, você eu não aceito perder, você eu não aceito perder. Tu não orava mais, eu estou com saudade, tu não lia mais, eu estou com saudade, tu não sobe mais monte, eu estou com saudade, tu não desce mais vale, eu estou com saudade. E se a única forma de te chamar a sua atenção é te fazendo perder, se prepara, você vai perder, mas eu não vou perder você. Eu sei que esse negócio é chato, mas eu também já vi que a gente é pentecostal. Então por favor, fale para pelo menos 2 pessoas, Deus não vai te perder. Fale para ela, Deus não vai te perder, Deus não vai te perder. A vida deu uma virada de cabeça para baixo, mas fique tranquilo, é Deus lá do céu dizendo, eu não vou te perder, eu não vou te perder, eu não vou te perder, eu não vou te perder. Alguém acredita nessa palavra? Pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus tira ele da multidão, acabando com conexões, acabando com alianças. E quando Jesus tira ele da multidão, o texto diz que Jesus vai trabalhar nele, porque o maior intuito de Jesus não é trabalhar através de você, é trabalhar em você. Jesus vai trabalhar nele, porque mais vale o mundo inteiro, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Quando Jesus tira ele da multidão, Jesus não está dizendo, eu estou com raiva de você. Jesus está dizendo, eu me preocupo com você, eu preciso de você mais perto de mim. Então deixa eu trabalhar onde o homem não trabalha, deixa eu tocar onde a terra não toca, deixa eu entrar onde a terra não entra. Aí ele fala, eis-me aqui. E quando ele fala, eis-me aqui, eu estou conjecturando, não está no texto. O texto diz que Jesus pega as suas mãos, cospe no seu dedo, e o texto diz que ele toca logo nos ouvidos. O problema dele é auditivo, lembra disso? Audição, ele não ouve. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus não perde tempo olhando sintomas, vamos tratar isso daqui. Jesus vai direto na causa que está trazendo a dor para ele. Jesus vai direto na causa que está machucando ele, porque Jesus, quando ele começa a trabalhar, ele faz a obra por completo, e ele toca na raiz do problema, como se não bastasse o caminho para poder finalizar. O texto diz que Jesus ele vai tocar nos ouvidos, e após tocar nos ouvidos, ele vai cuspir na língua, cuspir na língua, cuspir na língua. A pergunta que fica é, por que Jesus cospe na língua? A Bíblia diz que esse moço ele era surdo e gago. A palavra gago significa moglalos do hebraico, e esse moglalo significa dificuldade ao falar. Perceba que ele tem uma dificuldade em falar. Essa dificuldade em falar resulta do problema auditivo, porque é impossível desenvolver aquilo que eu não compreendo. É impossível desenvolver aquilo que eu não compreendo. Então eu posso te afirmar que o problema é a audição, mas a consequência é a fala. O problema é a audição, mas a consequência é a fala. E Jesus se levanta e diz, eu já toquei na raiz do problema,
mas percebi que o problema foi embora, só que a consequência ainda ficou. Eu percebi que o problema já foi embora, mas a consequência ainda ficou. Eu já percebi que o seu trauma já passou, mas os sintomas psicossomáticos ficaram. Eu percebi que a crise já foi embora, mas a casa ainda continua bagunçada. Eu já percebi que o levante acabou, mas o trauma ainda reside em você. Eu estou pregando para homens e mulheres nessa manhã que está me ouvindo, e nessa manhã o céu está dizendo: você é meu guerreiro, você é minha guerreira, você é meu príncipe, minha princesa, que veio de muitas guerras. Eu estou pregando para homens e para mulheres que não veio de guerra, veio de guerras. Eu estou pregando para homens e para mulheres que ao me ouvir você sentou, e sentado do seu lado está a sua espada e seu escudo. Você tirou seu capacete e o resto da sua armadura está completamente destroçada, porque tu não veio de uma guerra, tu veio de guerras. Tu não veio de uma guerra, tu veio de guerras. E você só veio aqui hoje porque você está precisando de alguma coisa para poder te fazer voltar na guerra. Porque alguém está olhando para você e está dizendo: está tudo bem? E você está respondendo: mais ou menos. Alguém está te perguntando: está tudo bem? E você está respondendo: rapaz, eu estou na luta, eu estou na prova. E alguém diz: Jesus vai te curar, Jesus vai passar essa prova com você, Jesus vai dar vitória. E depois que ele vira as costas para você, ele olha para alguém e responde: rapaz, eu não entendo por que é sempre assim. Eu sempre chego para fulano e fulana diz: eu estou na crise, eu estou na prova, eu estou na dor, eu estou na luta, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que a vida dela é assim. E alguém responde: mas por que você acha que ela deveria viver sua vitória? Ah, olha para ela, tem uma família maravilhosa, olha para ela, tem um carro bom, tem uma casa boa, tem um emprego bacana, tem uma empresa bem sucedida, é uma mulher, é um homem bem sucedido, é um homem bom, uma mulher boa. Mas quando vai conversar com ele é só crise, é só dor, é só perda. Eu não entendo, o que eles não entendem é aquilo que você passa. O que você passa hoje é o verão, mas ontem era o inverno. E no seu inverno, infelizmente, veio vendavais muito fortes, veio chuva muito pesada. E aí o verão está aqui, e está pedindo uma praia, uma cachoeira, um churrasco, uma água de coco. E todo mundo está dizendo: olha lá, ele tem tudo para poder crescer. Só que eles não entendem que a ventania que passou destruiu a sua casa, e hoje está fazendo sol, mas a casa ainda está bagunçada. Hoje está fazendo sol, mas a casa ainda está destruída. Pregador, aplica de uma forma mais simples para me entender que essa parábola está mexendo com minha cabeça. Aplico. Eu estou pregando para homens e para mulheres que nessa manhã com Deus era para estar pregando no meu lugar e não está. Por quê? Porque há 10 anos atrás começou a pregar, há 5 anos atrás começou a pregar, e quando você pegou o microfone, você cumprimentou a igreja dizendo: agradeça a oportunidade. Você finalizou dizendo: cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Você foi falar e disse: nós vai, nós fica, nós fez. E quando você desceu do altar, alguém olhou para você e falou: rapaz, você errou tudo, hein? Rapaz, você não foi bom no que você falou, não entendi nada que você quis falar. E aquela promessa que Deus fez dizendo: tu vai ser pregador, ali foi se esfriando, dizendo: pregar não é para mim, cantar não é para mim. Só porque você pregou o microfone, errou a entrada do playback, errou a entrada da banda, errou o contralto, errou o baixo, errou o que você estava fazendo, e alguém disse: cantar não é para você, falar da palavra de Deus não é para você. Eu estou pregando para gente que está me ouvindo aqui, que tem tudo para poder ser um empresário, que tem tudo para poder ser bom financeiramente, mas olha para você parado, destruído. E alguém te pergunta: por que você não abre um negócio para você? E você fala: ah, eu tomei as dores do meu tio, tomei as dores da minha tia, tomei as dores do meu pai. Que o quê? Eles tinham uma empresa, eles tinham um negócio, eles quebraram, eles faliram, e eles eram a minha maior referência. E se eles quebraram, quem dirá eu? Quem sou eu para poder crescer? Quem sou eu para poder chegar? Eu estou pregando para homens e para mulheres que foram vítimas de relacionamentos tóxicos, seja eles afetivos, seja eles de amizade. Eu estou pregando para gente que foi traído, apunhalado pelas costas. Eu estou pregando para gente que alguém acabou com você, sentou na sua mesa e foi Judas, te traiu com um beijo no rosto, e você não consegue mais confiar em alguém. Deus já
já tirou essa pessoa da sua vida, mas olha para você, tem problema com autoridade, tem problema em confiança, tem problema em se relacionar, não confia no seu líder, não confia no seu amigo. Deus está trazendo pessoas para você e olha para você parado, não consegue se entregar, está completamente destruída. É por isso que eu falei que eu estou pregando para guerreiros, é por isso que eu falei que eu estou pregando para guerreiras, que está me ouvindo porque não está em guerra, mas estava, que está me ouvindo porque não está pelejando, mas estava. A peleja já acabou, mas olha para você, está depressiva, ansiedade batendo. A peleja já acabou, mas olha para você, está sofrendo as caladas da madrugada, acordando dizendo: Deus, cadê o Senhor? Olha para você, a peleja já foi embora, mas olha para você, acordando de madrugada com o coração palpitando e dizendo: eu vou morrer, mas não vai nada. Vai no médico cardiologista e não acontece nada. E o que é isso? Estresse acumulado, dor acumulada, emoção acumulada. Por quê? Porque veio de muita batalha, veio de muita guerra, está com uma dor no peito, uma dor na perna, uma dor no braço, uma dor na cabeça. Vai no médico, faz exame e não consegue. Mas o que é? É falta de paz dentro de você, é falta de vida dentro de você. E alguém olha para você e pergunta: vamos fazer uma retrospectiva, o que desencadeou isso? Qual foi o gatilho? E você fala: foi 10 anos atrás, foi 15 anos atrás. O negócio já passou e você está sofrendo hoje, está sofrendo com o passado que já acabou com a sua vida e está prejudicando o seu futuro. Mas o Deus que não é Deus de obras incompletas, não, eu vou falar de novo, o Deus que não é Deus de obras incompletas, Ele trouxe esse jovem aqui para pregar para você, só para dizer para você: se prepara, porque eu já tirei a crise, eu já toquei nos ouvidos, e agora eu vou tocar na boca, agora eu vou tocar na boca. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém, e a palavra é essa: se prepara. Por quê? Porque toda a consequência eu vou tirar hoje, toda a consequência eu vou arrancar hoje, toda a consequência eu vou tirar hoje. Eu estou pregando para gente que não tem mais paz. O céu está dizendo: se prepara, vai ter paz. Eu estou pregando para gente que já não tem mais vida, e Deus está dizendo: se prepara, eu sou o pão da vida. Eu estou pregando para gente que já não consegue ter mais alegria no casamento, na vida financeira, nos negócios, na igreja, que está vindo aqui só para bater ponto. E o céu está dizendo: se prepara, porque eu vou trazer felicidade para você. Eu já tirei a crise e agora eu vou tirar toda a consequência, toda a consequência. Alguém está comigo nessa palavra? Alguém está comigo nessa palavra? Eu estou pregando para alguém, o céu está dizendo: se prepara. Por quê? Porque o mesmo Espírito que tomou Pedro, Pedrão, que foi preso, levado para a cadeia, e alguém disse: amanhã tu vai morrer decapitado. O mesmo Espírito que tomou ele, que tirou ele da ansiedade, tirou ele da dor, não deixou ele ter estresse, que fez ele dormir a noite inteira, que fez ele sonhar, que fez ele ter visão de Deus. Esse mesmo Espírito vai te tomar nessa manhã, vai te tomar nessa manhã. E se há profeta que fala com vocês nessa manhã, a palavra de Deus é essa: eu trago paz na sua vida, eu trago paz na sua vida, eu trago paz na sua casa. Essa dor no peito não é infarto, é estresse, eu trago paz. Essa dor de cabeça não é infarto, é estresse, eu trago paz. Eu toco na sua saúde, eu te coloco de pé de novo. Elias, olha para mim, Elias, aqui tem pão e aqui tem água, come e bebe, porque você vai viver. Que vontade de falar em línguas estranhas e dar lugar para Jesus. O revassumina como nuvem atéria.
ele promanacanto de retéria, adarauísa, promanância, termitia, reteravácia. Alguém pode receber essa presença que invade essa casa dizendo: tem paz para você, tem paz para você, tem paz para você. Isso aqui é a palavra de Deus. Receba a presença de Deus agora, vai. Eu vou liberar pelo menos 30 segundos. Receba a glória de Deus. Fala em línguas, profetiza, fica de pé, se dobra, se joelha, mas sinta a presença de Deus. Receba essa paz que entra nessa casa. Isso aqui não é papo de coach, isso aqui é Bíblia. Que Deus nos proporciona paz, que Deus nos proporciona paz. Essa teologia satânica que crente tem que viver na luta e na prova, isso aí é do diabo, irmão. Crente não tem que viver nem luta e nem prova, não. Nós passamos por luta e passamos por prova. A Bíblia diz que depois que Salomão recebeu a visita da rainha, ele viveu em paz. Paz, existe paz, e o céu está dizendo: receba a minha paz, receba a minha paz, receba a minha paz. Kelvin, essa referência é muito fraca, para mim não tem problema. A Bíblia diz que Asaf estava em crise, Asaf estava em dor, Asaf estava em complexo existencial, mas ele disse, quando dobrou a sua cabeça em cima de uma pedra: eu tenho paz, eu tenho paz. Kelvin, isso é muito pouco, me prova mais. Eu provo. Pedro foi preso, foi para a cadeia, estava com a sentença de morte, mas ele dormiu porque tinha paz. Eu vim pregar e o céu está dizendo: eu tenho paz para essa casa. Paz, paz, o céu tem paz para nós. Aleluia. Alabarachuri me promanassi aterrevassuri me farauitia. Aleluia. Queridos, eu finalizo agora. Queridos, eu finalizo agora. O texto diz que ele vai voltar a falar perfeitamente depois que ele tem um encontro com o céu. Aqui eu aprendo pelo menos 3 coisas. Nós construímos as 3 coisas, aplicamos uma e terminamos. Pregador, o que é que você aprende? Eu aprendo que o texto diz que ele voltou a falar perfeitamente, o que significa que ele só estava falando errado porque não ouvia. Ele volta a falar perfeitamente porque ele só fala errado porque não escuta. Toda vez que eu não escuto, eu falo errado. Toda vez que eu não escuto as duas partes, eu falo o que não era para falar. Toda vez que eu não escuto, eu propago o que não era para propagar. Então, antes de colocar a língua para trabalhar, coloco o ouvido para ouvir. Segunda coisa que eu aprendo: existem palavras que são palavras de ação. Palavras de ação, palavras de atitude, palavras que faz. É por isso que eu, branco, se eu fizer um racismo com preto ou negro, gente, eu não sei como me referir. Se existir alguém aqui, né, de cor frágil, me perdoa, amém? Mas se eu falar ou fizer alguma coisa com outra pessoa, eu posso ser preso ou pagar uma multa. Mas eu só falei, eu não agi. Porque falar também é ação. Falar é ação. Então eu parafrasio dizendo que depois que ele encontrou Jesus, ele falava perfeitamente.
se falar é ação, ele agia perfeitamente, porque antes de Jesus ele age errado, mas depois do Cristo, oh glória. É por isso que eu não sei você, mas eu não acredito nesse evangelho que você vem mentiroso para a igreja, tem um encontro com Jesus e continua mentiroso. É por isso que eu não acredito nesse evangelho que você sai do mundo caloteiro, conhece Jesus e ainda está devendo à igreja. Eu não acredito nesse evangelho. Tu encontrou tudo na igreja, menos Jesus. Terceira coisa que eu aprendo e nós finalizamos agora. O texto diz que ele era gago, tinha dificuldade para falar. Tem algum gago aqui? Não tem? Quem já conversou com um gago aqui? Alguém já conversou? Amém? Amém. Você já percebeu que um gago ele conversa dizendo eu vou, mas nunca vai? Eu mas nunca fez? Eu xixi, mas nunca chega? Porque tudo que o gago começa, ou ele não termina, ou ele tem dificuldade para terminar. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus, tudo que ele começa, aleluia, ele vai até o final. A mensagem que eu vim trazer para você nessa manhã é essa. Esse espírito de inconstância que está na sua vida cai por terra hoje. Chega de ser essa pessoa desacreditada na família, num bairro e na igreja. Alguém fala, começou a faculdade, você viu, e alguém diz, daqui a pouco para, porque já está com 3 faculdades trancadas. Abriu um negócio agora, daqui a pouco para, sempre assim, não sabe o que é da vida. Falou que vai fazer um propósito de oração, daqui a pouco para, nunca consegue. Falou que vai fazer daqui a pouco para, nunca consegue. Eu vim pregar aqui para alguém que o céu está dizendo, hoje eu repreendo esse espírito da inconstância. Tudo que você começar, você vai terminar. E o que você for aqui dentro da igreja, com o mesmo fervor, a mesma presença, a mesma graça, você também vai ser lá fora. Chega desse negócio de aqui dentro você ora e na sua casa nem a Bíblia você pega. Chega de que aqui dentro você lê a Bíblia, mas na sua casa nem bom dia com Deus você fala. Chega de aqui dentro você falar 1001 projetos e lá fora você não fazer nada. O céu me trouxe aqui para dizer para você, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Não vai ser amanhã, vai ser hoje. Você vai ligar para a sua faculdade, porque vai fechar 2 da tarde, e você vai dizer, eu quero destrancar a faculdade, eu quero voltar, porque eu vou terminar o que eu comecei. Chega desse negócio, tu brigou com seu namorado hoje, brigou com seu marido hoje, tu vai virar para ele e falar, amor, me perdoa, sou mulher, tenho razão, mas quero pedir perdão, porque eu preciso viver bem com você. Comecei e vou terminar. Comecei e vou terminar esse relacionamento. Tu vai ligar para o seu pastor, para a sua pastora, e tu vai dizer, pastor, me coloca para pregar nos domingos de noite, na quarta, na quinta de noite, porque eu comecei o ministério e eu quero terminar o ministério e poder dizer como Paulo um dia disse, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. E que combate foi esse, Paulo? Foi o combate dos sentimentos, porque eu fui até o final. Foi o combate da terra, porque eu fui até o final. Foi o combate do ministério, porque eu fui até o final. Foi o combate de tudo que eu passei, porque tudo que eu comecei, eu fui até o final. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia.